Fala rapaziada, na aula de hoje vamos falar sobre velocidade média, então já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e vamos para a aula. Bom pessoal, nós temos a velocidade média dada pela fórmula ΔS sobre ΔT, onde ΔS será a distância percorrida pelo corpo e ΔT o intervalo de tempo que esse corpo utiliza para percorrer essa distância. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos que considerar as paradas que o corpo dá no meio do caminho. Portanto, abrindo aqui as fórmulas, pessoal, temos que ΔS é o seguinte, é a posição final do corpo menos a posição inicial e ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Tranquilo? Em relação às unidades aqui, ó, nós temos o seguinte, temos metros por segundo e quilômetros por hora. Metros por segundo, pessoal, é a unidade mais vista no sistema internacional. Tranquilo? E quilômetros por hora é a unidade mais vista na prática aí no dia a dia. Portanto, pessoal, temos como converter de uma para outra. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Tranquilo? É uma conversão bem tranquila aqui, que utilizamos bastante nas provas, aí nos exercícios, cai bastante isso daqui. Tranquilo? Então, sabendo disso, vamos aqui a um primeiro exemplo. Esse exemplo aqui, ele mostra o seguinte, pessoal. Nós temos um carro aqui no ponto A, que às 10 horas da manhã se encontrava no quilômetro 10 dessa rodovia. Já no ponto B aqui, o carro se encontrava no quilômetro 120 dessa mesma rodovia às 20 horas. Certinho? Então vamos aqui começar identificando algumas coisas para a gente calcular a velocidade escalar média desse carro, certo? Então, o quilômetro inicial aqui será o nosso S0, que é a posição inicial do carro, certinho? Às 10 horas da manhã é o nosso ponto de partida, o nosso tempo de partida será o nosso T0, tranquilo? O quilômetro 120, que é o quilômetro final desse nosso estudo, será o nosso S, que é a posição final do carro, e 20 horas será o tempo final onde o carro chega no seu destino. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Eu quero achar a velocidade média desse carro. Temos que a fórmula velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Vimos que ΔS é o quê? A posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Tranquilo? Já identificamos na questão aqui o que é cada coisa, então agora é só substituir na fórmula. Pegamos aqui o nosso S, que é o 120 km, subtraímos do nosso S inicial, que é o nosso 10 km, certinho? E nisso dividimos pelo nosso T, que é 20 horas, menos o nosso T inicial, que é 10 horas. Fazendo essa conta, pessoal, vamos ter o quê? Que a velocidade média vai ser igual a 110 km, certo? Dividido por 10 horas. Portanto, temos uma velocidade média nesse percurso de 11 km por hora. Aí, pessoal, vamos supor que o exercício quer essa velocidade em metros por segundo. Tranquilo, pessoal, não tem erro. É só usar a conversão de unidades. Estamos em quilômetros por hora. Para passar para metros por segundo, vamos dividir esse valor por 3,6. Então, vamos ter a velocidade média de 3,05 metros por segundo. Certinho, pessoal? Esse aqui é um primeiro exemplo para a gente ver como que cai essa questão de velocidade média. Bom, pessoal, aqui ó, um segundo exemplo, nós temos o seguinte. Pensa nessa situação aqui, ó. Uma pessoa, ela corre 5 km do ponto A até o ponto B e ela leva 1 hora para correr esse percurso. Então vamos anotar aqui, ó, do A para o B, ela corre 5 km e ela demora 1 hora. Tranquilo? Aí, pessoal, chegando no ponto B, ela encontra alguns amigos, ela fica lá para tomar uma água, comer alguma coisa e ela fica parada lá por 2 horas, certinho? Depois ela volta a correr do ponto B para o ponto C e ela corre nesse percurso 3 km
e ela demora mais 1 hora para correr do ponto B para o ponto C. A pergunta é, qual é a velocidade média dessa questão aqui, dessa pessoa que está correndo esse percurso? Então, vamos ao seguinte. Velocidade média, nós temos que é ΔS sobre ΔT. Certinho? Então, somando aqui, pessoal, nós temos o quê? Ela correu 5 km mais 3 km, certinho? Então, 5 km mais 3 km. E vamos dividir pelo tempo que ela demorou. Que nesse caso foi o quê? Do ponto A até o ponto B, ela levou 1 hora. E aqui, pessoal, temos que prestar atenção. Ó. Temos que contabilizar a quantidade de tempo que ela ficou parada lá com os amigos dela no ponto B. Então, temos que somar 2 horas mais o tempo que ela levou de B para C, que é 1 hora. Certinho? Fazendo essa conta, vamos ter 8 km dividido por 4 horas. Beleza? Então, vamos ter uma velocidade média de 2 km por hora. Tranquilo, pessoal? Aqui é um segundo exemplo, bem tranquilo aí, que normalmente aparece nas questões de prova aí, certinho? Então, pessoal, queria dar só mais um exemplo para vocês. Tentei ser bem curto e direto na aula hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Não esquece de deixar um like aí, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima aula.